Olá, minha querida, seja muito bem-vinda a essa aula especial Quando o chamado dói, os desafios da liderança. E eu tenho a alegria de compartilhar com você, agora é alegria, mas foi muitas dores, muitos desafios até eu chegar aqui, em mais de 20 anos cuidando de pessoas, mentoreando, liderando, discipulando, não só dentro da igreja, mas também através das minhas funções, do meu trabalho, do mercado de trabalho, e tantas áreas que Deus me levantou para liderar. Eu posso, sem dúvida nenhuma, te dizer que um dos maiores desafios nossos é superar as adversidades e cumprirmos o nosso chamado, a nossa missão, sem sermos distraídas do foco principal e de quem nos chamou. Mas eu quero começar dando as boas-vindas para você que está chegando aqui no YouTube. Entra aí no meu canal do YouTube, deixa eu ver aqui, aproveita, você faz aí já a tua inscrição no meu canal do YouTube e pega o link e compartilha com mais mulheres para que sejam abençoadas. Envia aí no grupo de WhatsApp de todas as suas amigas que precisam ouvir falar sobre esse tema, sobre essa mensagem. Eu vou compartilhar muito hoje de coisas que eu aprendi, vou abrir aqui a caixa preta para você da liderança, de desafios, é algo que eu amo falar, mas que eu fui forjada por Deus para isso. Então já entra aqui e compartilha esse link do YouTube com todas as amigas. Eu amo ver aqui os comentários de vocês. Aproveita, diz aí no nosso chat de que cidade você está falando, como que você soube aqui dessa aula. Eu quero também dar as boas-vindas para as alunas da nova turma da Escola de Mulheres. Nós temos caminhado juntas na Escola de Mulheres já há quase 3 anos. Todas as semanas estamos juntas. A Escola de Mulheres não é um curso gravado, não é uma plataforma fixa de aulas engessadas, mas todas as semanas nós temos aula nova, como eu gosto sempre de dizer, aula fresquinha. Todas as semanas estamos juntas e aqui eu tenho um grupo de pastoras, de líderes que estão comigo em mentorias ao vivo todos os meses, onde a gente tem muita troca. Numa outra plataforma, onde eu posso ver o rostinho de cada mulher, nós construímos histórias juntas. Hoje eu já fiz muitas amigas aqui na Escola de mulheres que têm caminhado pertinho de mim e tem sido uma jornada muito especial. Além disso, você que entra hoje tem acesso a todas as aulas da Escola de Mulheres. Então, aí são centenas de aulas para você degustar. E todas as semanas nós temos o nosso encontro marcado, sempre nesse horário. É um momento muito bom. Eu chamo aqui a nossa escola de cavadoras de Bíblia, de mulheres que decidiram sair do raso para ir para águas profundas, aprenderem mais da palavra de Deus e serem preparadas para exercerem o seu chamado, cumprirem a sua missão, seja você mãe, uma jovem solteira, uma mulher casada, uma mulher no mercado de trabalho ou uma mulher que tem um chamado ministerial dentro da igreja. Você foi chamada para um tempo como esse e eu tenho me disposto a não viver aquém, abaixo daquilo que Deus me chamou, mas me dispor a me levantar para ser tudo aquilo que o Senhor me chamou para viver. Então, muito feliz de ter aqui tantas alunas que já têm caminhado, muitas mulheres aqui comigo, 2, 3 anos, caminhando para o 3º ano da Escola de Mulheres, porque a Escola de Mulheres é uma plataforma de ensino continuado, né? Como a gente gosta de dizer, como uma plataforma de streaming. Então, cada mês a gente estuda um módulo e no próximo mês muda, sempre um tema contemporâneo do nosso universo de mulheres, mas também bíblico e profundo. Então aqui você não vai ter só as minhas histórias, você vai ter aí testemunhos de vida também, mas aprofundamento na palavra para crescer, para se desenvolver e para desenvolver todo o seu potencial. E eu espero que você venha aqui caminhar junto comigo. As matrículas estão abertas, de tempo em tempo nós abrimos uma matrícula para a turma nova e eu vou ter a honra aqui de caminhar com você todas as semanas para forjar você, para que você seja aí a mulher que Deus te criou para ser. Mas vamos lá falar sobre quando o chamado dói, os desafios à liderança. Entenda algo, né? O chamado, ele não é um palco, ele é um altar. Eu acredito que um dos principais dilemas da nossa geração é porque muitas pessoas consideram liderança como se fosse um título, um cargo não só de honra, de autoridade, de influência, e talvez os olhinhos brilhem, né, com aquela coisa de eu quero ser líder, eu quero ser pastora, eu quero exercer uma posição de governo. E não há nada de errado em você almejar o ministério também. Paulo vai falar sobre isso, né, que coisa boa é desejar o ministério
ministério, é responder sim ao chamado de Deus. Mas você precisa entender que muito distante de ser um palco, holofote, influência, número de seguidores, o chamado é um altar, que muitas vezes inclui aí entrega, sacrifício, renúncia, porque liderar não é apenas comandar, não é apenas conduzir, mas também é ser ferida, também é ser provada, também muitas vezes ser incompreendida. E toda mulher líder, todo líder vai enfrentar solidão, críticas, traições, abandono, comparações, muitas vezes o desestímulo, o fardo da jornada, que é desgastante. Eu preciso ser muito sincera com você, porque é muito desgastante, mas eu tenho aprendido que cada dor, cada desafio forja em você uma estrutura forte para que você possa cumprir aí a sua missão e exercer o seu chamado. Eu estava fazendo devocional esses dias com meu filho, né? Eu tenho um filho de 15 anos, o Samuel, e em toda a idade dos meus filhos, desde pequenininho, a gente sempre fez devocional juntos, se não todo dia, quase todos os dias. E hoje a minha filha já vai fazer 20 anos de idade em breve, então já tem a vida dela, mas eu sempre checo como mãe assim, e aí, como é que tá a tua rotina? Tá lendo o quê? Que livro da Bíblia? Mas com Samuel eu tenho ainda esse cuidado de entrar no quarto dele e de ler a Bíblia junto mais frequentemente, para vê-lo fazendo isso, né, aquilo que eu conquistei já com Vitória, com Samu, que a gente ainda está nesse processo de construção. E eu estava lendo esses dias, a gente sempre lê um capítulo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ele está estudando o livro de Tiago agora do Novo Testamento e Salmos do Antigo Testamento. E a gente estava lendo juntos Tiago 4:7. A palavra diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E aí a gente leu todo o capítulo e no final eu falei, filho, eu quero que você decore esse versículo para a vida. Aí a gente vai repetindo até ele me dizer decorado mesmo, fácil decorar a palavra de Deus. E eu falei para ele, você precisa guardar isso no teu coração, filho. E é nessa sequência, nessa ordem. O que vai fazer o diabo fugir de você e não você ter medo do inimigo, das afrontas, dos desafios da vida, não só você resistir também em dias maus, a intimidação, o medo que muitas vezes bate a porta, mas é sobretudo, filho, você ter uma vida de sujeição a Deus. E é bem aqui que eu quero começar com você, porque essa palavra sujeitar a Deus, sujeitar-se a Deus, do grego hipotasso, ela quer dizer literalmente obedecer aos comandos, estar submisso, estar debaixo de uma direção clara. E é interessante que ela é até usada na Grécia Antiga no quesito militar. Olha que interessante, que quer dizer você estar sujeito às ordens de alguém e alguém te mover de um lugar para o outro e colocar você enfileirado. É interessante a gente pensar que a palavra de Deus, né, o apóstolo Tiago, ele vai dizer para que você possa resistir ao diabo com autoridade e vê-lo fugir de você, as dores caindo por terra, os desafios batendo em retirada, você vai precisar ter uma vida de submissão a Deus. E essa vida de submissão, de obediência, ela vai incluir você ser maleável para que o Senhor possa te dar comandos e você ser uma mulher que está aí cedendo aos comandos do Senhor, entregando-se a essa direção de Deus diariamente. E eu acredito que todas nós, enquanto mulheres que amamos a Deus e que queremos viver uma vida bem-sucedida, sobretudo, viver uma vida bem-sucedida, cumprindo o chamado que fomos criadas, nós vamos precisar estar sujeitas a esse comando dos céus, essa obediência de Deus. E muitas vezes a gente vai ser levada de um lado para o outro, ser conduzida por Deus, às vezes de uma maneira que a gente não quer, que a gente não gosta. Então, volto a dizer, liderança é de longe você estar simplesmente no controle, no governo, mandando ou influenciando outras pessoas, mas é em primeiro lugar você estar obediente, sendo comandada e debaixo da influência dos céus. Se a gente entende isso, tudo começa a mudar. Por quê? Porque deixa de ser um peso, você está passando por alguns momentos de ajustes, de flexibilidade. E um dos maiores problemas para a gente sentir dores é justamente essa nossa inflexibilidade, essa nossa dificuldade
de entender que a gente vai passar por estações e estações. Nem tudo é momento de glória, nem todos os momentos são de aprovação, de aplauso, de longe. Às vezes é muito mais um momento de desafio, de solidão, de dor, e de que a gente vai precisar entender, ok, Senhor, eu me rendo, eu estou disposta a ser conduzida pelo Senhor mesmo quando eu não entendo, é deixar o Senhor me pegar pela mão e andar submissa às tuas ordens, aos teus comandos, e nessa jornada nós vamos resistir ao inimigo, resistir às afrontas, aos desafios, e vamos ver, em nome de Jesus, para que o diabo bata em retirada e toda afronta. Então, se você chegou aqui pensando em desistir, pensando em abandonar aí o teu chamado, a tua missão, a tua jornada, talvez você possa dizer, a minha maternidade está muito pesada, sabe, Flávia, o cuidado de outras pessoas está sendo tão difícil para mim. Volto a dizer para você, guarda o teu coração e guarda e declara, profetiza, declara todos os dias a palavra de Deus, Tiago 4,7, eu vou me submeter a Deus, eu vou resistir ao diabo, e quem vai bater em retirada, quem vai desistir é Ele, no poder do nome de Jesus. Você não é uma desistente, você é uma mulher que vai perseverar até o fim, no nome de Jesus. Escreve aqui no nosso chat, nos nossos comentários isso. Eu não vou desistir, ainda que o chamado doa, ainda que eu tenha desafios na minha liderança, no cumprir do meu ministério, eu não vou desistir. Declara isso. E eu separei aqui algumas das principais dores do ministério, do chamado, da nossa jornada enquanto mulheres líderes. E a primeira delas é a solidão. Eu preciso ser muito clara, muito sincera, essa é uma conversa de amigas também, você me deu esse lugar como sua mentora, né, está caminhando aqui de mãos dadas comigo e a gente vem juntas e eu preciso te trazer a realidade para que eu entendo que o evangelho é muito além do que simplesmente uma mensagem de autoajuda. Ah, você não vai desistir porque você é forte, você é imbatível. Não, não, você não vai desistir porque você precisa andar numa vida de submissão a Deus e muitas vezes vai doer nesse processo, mas você precisa entender que você está protegida, guardada, sustentada pelo Senhor. É Ele quem sustenta você até nos dias de solidão. Então, falar um pouquinho sobre a solidão. A palavra de Deus nos diz em Lucas, capítulo 5, verso 16, você pode anotar aí, mas fica tranquila que para as minhas alunas da Escola de Mulheres, amanhã vocês já vão receber esse PDF no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Então vou encaminhar, como em todas as aulas, vocês sempre têm na plataforma ali um PDF. Eu sempre gosto que vocês tenham um caderninho aí de vocês para vocês fazerem as anotações. Tem alunas minhas que tiram fotos, eu amo isso, com todas as anotações, isso me impacta muito. E eu aprendo, às vezes elas me mandam foto e eu falo, nossa, ela teve uma revelação diferente daquilo que eu, mais profunda até daquilo que eu apontei, mas esse PDF você vai receber. Então, em primeiro lugar, um dos principais desafios da liderança que trazem dor no chamado é a solidão. No texto de Lucas 5,16, a Bíblia diz, Jesus retirava-se para lugares solitários e ali orava. Essa palavra solitário, do hebraico badá, significa um lugar isolado e um lugar separado para um propósito maior. Entenda algo, olha bem aqui para mim. Existem momentos onde nós vamos precisar nos retirar, em momentos onde a gente não vai ter ninguém do nosso lado dando o apoio, a palavra de afirmação, a aprovação que a gente gostaria, e que esses momentos eles são importantes para forjar em nós um nível maior de revelação e também nos fazer totalmente dependentes do Senhor. No livro de Mateus, capítulo 26, verso 40, a Bíblia vai dizer que Jesus orou sozinho no Getsemane. Existiram momentos que Jesus saiu do lugar de solitude dele e que ele foi aos discípulos para dizer, a minha alma está profundamente angustiada, orem comigo, velem comigo. Então Jesus demonstrou ali a sua vulnerabilidade e também a necessidade de pedir ajuda, de pedir oração, de estar com outros. Mas houveram dores, as lágrimas de sangue, Jesus só chorou diante do Pai. Existem momentos que na sua jornada de viver o seu chamado, você vai estar sozinha. E eu vou te dizer mais, quanto mais elevado for o topo que você está subindo, o monte que você está subindo, quanto mais íngreme ele é, mais sozinha você está. Será que você está preparada para isso?
Não é fácil. Não é fácil. Houveram muitos dias na minha vida, na minha jornada de fé, que eu falei, meu Deus, onde estão as pessoas ao meu lado? Ou aquelas pessoas que eu comecei a caminhar. Sabe o que é você estar cercada de gente, mas muitas vezes você se sentir só, né? Muitas vezes é o que acontece nessa jornada ministerial. E essa é uma dor real da liderança. Uma dor real. É lógico que você não pode se isolar todos os tempos, que você precisa fazer um esforço para estar em comunidade, para ter boas amigas de ministério e entendendo que nem todo mundo, as pessoas que você cuida, você tem uma responsabilidade com elas e que essas pessoas não estão no nível de ter acesso às dores, os desafios do seu coração. Elas não têm nem estômago para suportar o que você passa. Se você jogar sobre elas, você vai matar essas pessoas, porque elas não têm estrutura. É como se você pegasse ali um peso muito grande e elas ainda não têm a bagagem, a estrutura muscular. Estava lembrando disso esses dias que eu estava na academia fazendo aquele exercício de agachamento, não sei o nome exatamente, mas carregando aquela barra pesada. E aí eu tinha passado um tempo sem ir na academia, musculatura já diminui, ou coisa ingrata esse negócio de musculação, você malha, 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 e quando para, parece que perde ali de fibra muscular um pouquinho. E aí eu falei, meu Deus, eu não estou aguentando esse peso, deixa eu diminuir o peso, porque a minha estrutura hoje não está suportando. E depois de uns dias, né, que eu já estava indo frequentemente de novo, eu fui melhorando a minha estrutura e o peso não mudou, o peso era o mesmo, mas eu já carregava com maior facilidade. Isso fala de quê? Fala de uma estrutura que a gente precisa ter para liderar outros. Então não adianta, volto a dizer, liderança não é status, não é glória, não é hype, não é simplesmente o glamour, o palco, né? Isso pode estar junto no bolo, mas é uma parte muito pequena. Você que precisa ter uma estrutura maior para aguentar o peso de lidar com as responsabilidades. E o que eu vejo cuidando de mulheres, são muitas mulheres que não têm estrutura para lidar com o peso da liderança. Ai, meu Deus, diminui, eu não aguento. Peraí, o peso não vai diminuir, é você que tem que ser forjada na estrutura. E a solidão faz parte. Entenda, quando você está sozinha, é a oportunidade que você tem. Ali é o berço, a solidão muitas vezes, guarda isso no teu coração, a solidão muitas vezes é o berço para maiores revelações. Foi muitas vezes em me encontrar em momentos onde eu vi que pessoas não tinham estrutura para lidar comigo naquela dor, mas que eu precisava lidar, que Deus tinha me chamado para aquilo ali, em que eu encontrei revelações, graça, provisão, milagre e todo o segredo que as pessoas veem na plataforma, no púlpito, vem dos bastidores construídos no secreto. O segredo do púlpito, da plataforma, vem dos bastidores construídos no secreto. Quem é você quando você está só, quando você se vê só? Volto a dizer, existem pelo menos 3 níveis de relacionamento. Eu vou resumir bastante aqui para a gente já falar da próxima dor. Quando você está cuidando de alguém, então as pessoas que você está liderando, as pessoas que são outras amigas que estão no mesmo nível de altura, que lideram também, assim como você. E existe o terceiro nível, que são as pessoas que lideram você. Então você precisa estar bem nos 3 níveis. Bem, eu preciso ser saudável para cuidar das pessoas que eu estou liderando, não derramando sobre elas um peso que elas não podem suportar, querendo ser amiguinha, coleguinha. Grande problema das pastoras, tá? Querendo ser coleguinha, amiguinha das suas ovelhas, das suas discípulas, e eu não estou bem, eu estou passando esse problema. Não, elas não têm essa estrutura, e talvez grande parte das tuas dores seja porque você abriu o coração com as pessoas erradas. Daí a gente tem o segundo nível, que é as pessoas da mesma altura que você, no sentido não de valor, mas de hierarquia no reino, pessoas que estão liderando assim como você, então com elas você deve ter uma troca relacional, de compartilhar desafios, de aprender o que elas já venceram, normalmente são dores similares, é muito bom você encontrar pessoas assim, e você precisa ter uma pessoa de uma altura mais alta que a sua, mais elevada, ou seja, alguém que lidere você, que aconselhe você, que diga não faça isso, não vá para ali, que te conduza a quem você esteja submissa, sujeita. Tiago 4:7 fala da submissão a Deus, mas é um ensino para nós também no quesito liderança, porque no reino existe hierarquia espiritual. Então, se você não é liderada por ninguém, como que você quer liderar outras?
Talvez um dos motivos que você se sente mais sozinha e uma solidão não saudável, como eu acabei de citar, mas uma solidão tóxica, é porque você se isolou, porque foi ferida, porque abriu o coração com quem você deveria liderar e não deveria ter feito isso, porque você não tem amigas da mesma altura para compartilhar e porque você não tem ninguém para cuidar de você. Confere aí esses 3 checks aí, coloca aí no nosso chat, aqui nos nossos comentários, esses 3 níveis. Deixa eu ver se vocês estão acompanhando bem essa aula, né? Se esses 3 níveis, como é que você tá? Faz o checklist aí. Pessoas que você lidera, pessoas que estão liderando assim como você e pessoas que lideram você. Quero falar de uma outra dor que é muito comum no chamado e ela já mexeu muito comigo, muito, principalmente nos meus tempos de início de liderança, de maior imaturidade. Hoje mexe menos, eu ainda não estou imune a essas dores, mas mexe menos, que são a crítica e a rejeição. Gente, como eu já me doí por ser criticada, por ser rejeitada, por não ser bem aceita na minha liderança. Olha, eu só estou querendo fazer o bem, eu estou cuidando, eu estou me doando, eu estou fazendo o melhor, e aí vem alguém e te critica ou te rejeita. Meu Deus, e aí você se dói. Olha o que Jesus diz em João 15:20. Pega essa. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Jesus está sendo aqui claro. Eu gosto como Jesus é direto, né? É óbvio que vão perseguir você. Não vem com essa história de vitimismo. Aqui na Escola de Mulheres é assim. Não tem mimimi, não. De, ai, meu Deus, Flávia, estão me perseguindo, eu sou a criticada, a rejeitada. Eu vou te dizer, amiga, ó, seja muito bem-vinda ao clube. Outro líder, todos os líderes da Bíblia de alguma forma enfrentaram perseguição. Moisés, em Números 14:2, depois você lê aí, tá? Pode deixar anotado aí para você pesquisar. Ele foi rejeitado pelo próprio povo dele. E é interessante, né, que essa palavra perseguir, do grego ateteu, vou mandar para vocês no PDF, fica tranquilo. Significa assim, declarar sem valor. Ou coisa que dói é quando as pessoas não reconhecem o nosso valor, quando as pessoas nos excluem, quando a gente é rejeitado, quando a gente é criticado. Mas entende algo, quem te rejeita está rejeitando quem te chamou. Então as pessoas estão rejeitando quem você carrega em primeiríssimo e último lugar. Então tá tudo tranquilo, né? Porque não estão me rejeitando, estão rejeitando a mensagem que eu carrego. E não é uma coisa que é com você. Ai, meu Deus, é pessoal. Se você está numa posição de liderar outras pessoas, pode ter certeza que você vai ser criticada e rejeitada em algum momento. Mas o julgamento humano, a rejeição humana não anula o chamado de Deus para a sua vida. Recebe isso aí. Toda rejeição e crítica que você está sofrendo agora, toda perseguição de gente que está te declarando sem valor, não vai anular o chamado de Deus na sua vida. Amém? Diz isso aqui embaixo no nosso chat. Você tem valor, essa crítica, essa rejeição não vão te matar. E críticas não definem você. As críticas definem muito mais quem faz as críticas. Tem pessoa que é viciada em criticar. Eu espero que não seja você. É viciada em criticar o outro, em arrumar sempre algo para falar, que nós sejamos essas mulheres mais leves, que encontramos o valor, né? Lembra que essa palavra perseguir, como eu acabei de dizer, é declarar sem valor, é não encontrar o valor no outro. Eu oro para que você seja essa que vai encontrar o valor no outro, que vai reconhecer o valor das pessoas. Eu vou falar agora de uma outra dor, que para mim, de todas, foram as vezes que eu passei por isso, foram as vezes que mais eu pensei, meu Deus, eu não vou suportar, eu não vou dar conta. E é uma dor que a gente passa de tempos em tempos, principalmente quem lidera, que é o chamado silêncio de Deus. Bem, Deus fala sempre através da sua palavra sobre tudo, mas se você tem um tempinho de caminhada cristã, você vai saber exatamente o que eu quero dizer. Existem momentos que o Senhor nos ensina algo e que a impressão que eu tenho é que Ele quer nos observar em ação. Eu vou contar uma historinha aqui. Quando os meus filhos começaram a caminhar, a gente vem segurando aquela criança de 10 meses, 11 meses pela mãozinha, vem conduzindo aquela criança.
Mas chega a hora que você tem que soltar a mão. E que às vezes você solta a mão para você ver se vai dar um passinho, 2 passinhos. E eu lembro dos primeiros passinhos dos meus filhos, eu estava lá, e é lindo você ver assim, meu Deus, olha aquilo que eu ensinei, deu 1 passo, deu 2 passos, e às vezes cai. E o que você vai fazer? Você vai lá e junta o filho do chão, né? Mas você tem que deixar ele caminhar um tempinho sozinho, você não está sozinho, você está ali supervisionando, mas você tem que soltar as mãos para ver se aquilo que você ensinou agora o seu filho está conseguindo fazer sozinho. E é assim que o seu filho consegue andar e consegue chegar à maturidade. Muitas vezes você deixar sozinho. Minha filha que aprendeu a dirigir um dia desses, meu Deus, eu fico lá do lado do passageiro com freio imaginário, né? A gente que é mãe tá ali, meu Deus, menina, freia! E você pisa, querendo controlar, mas você já entregou o controle, você tem que deixar ter as próprias experiências. É a primeira furada de pneu, a primeira encostada no para-choque do outro. Faz parte. E eu entendo o silêncio de Deus, eu comecei a entender melhor depois que eu me tornei mãe, porque o silêncio de Deus não é a ausência do Senhor. Ele prometeu que Ele nunca nos deixaria sozinha, que Ele estaria conosco. Mas existem estações na nossa vida que é a hora de você agir de acordo com a palavra que você já recebeu. Parar de estar precisando de confirmação toda hora. Isso é coisa de menina. Eu preciso de uma palavra profética. Eu preciso de um culto ali para alguém botar a mão na minha cabeça, me ungir de novo. Eu preciso de uma nova palavra, pastor. Eu preciso que alguém me confirme. Para com isso. Se você já é uma mulher que está liderando, que tem um chamado, vão existir momentos que você vai ter que ser fiel o suficiente para caminhar em obediência, conforme a última palavra que você recebeu. Então, aquela palavra que Deus te deu na estação anterior, ela tem que ser suficiente para te conduzir até a próxima. Você tem que parar de ser menina espiritual, de toda hora estar querendo um reteté, um ratatá, uma mão na cabeça, uma profecia, né? Um xaba, não sei como é que chama aí na sua cidade, né? Acabei esquecendo de perguntar de que cidade vocês são. Me digam aqui de onde vocês estão assistindo essa aula. Pedir se na tua cidade também acontece o que acontece na minha, né? É uma tal de... Então vamos na Profeta Irmã Zazá, na terça, na quarta-feira na Irmã Zizi. É sempre uma Irmã Zizi e uma Irmã Zazá que tem por aí. E aí você vai atrás de sempre alguém ter te conduzir. Aí daqui a pouco a voz do seu pastor, da sua pastora não é suficiente, da sua igreja. Você está eternamente pulando, né, de pessoas. Esses dias eu recebi uma mensagem assim no meu direct. A pessoa dizia assim, você é minha pastora virtual. E eu respondi com muito amor e carinho, já quero responder para vocês aqui, especialmente para as minhas novas alunas. Né? Posso ser uma mentora, uma mulher adiantada no processo, que vai te ajudar, te conduzindo nos princípios da palavra, que vai te conduzir aí à presença de Deus, te conduzir aí para que você possa viver o seu propósito, exercer a tua influência com autoridade, crescer na fé. Mas pastor é quem está ali todo dia, quem convive com você. Então, às vezes, é mais fácil a gente admirar o de longe. Valorize aqueles que estão cuidando de você, que estão aí há anos, pertinho de você. Tenha uma igreja local, por favor. Isso é muito importante. Na era das redes sociais, a gente vê pessoas que não têm igreja, que não têm aliança com o corpo de Cristo, querendo liderar outros, querendo mentorear outros. Gente que nem vai para a igreja e que se diz pastor de internet, gente. Fica atento a essas coisas, porque tem gente querendo liderar você e não é liderado por ninguém. Volto lá para o meu item 1. E está quebrando o princípio, não vale. Então, voltando aqui para essa dor aqui, que é nossa muitas vezes, né? Salmo 62, 1, olha o que o salmista diz. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Existem momentos que você enfrenta um silêncio na alma, uma falta de, vamos dizer que, direções claras e que você precisa ser fiel para caminhar debaixo de princípios e calar, descansar. A palavra do hebraico para espera silenciosa, a palavra do hebraico aqui é daman, que significa calar, descansar. Fazer calar, fazer descansar. Então é muito interessante que todas nós vamos passar por esse momento. E eu acredito que o Pai, quando solta as nossas mãos e quer ver a gente dar uns passinhos sozinha,
ele celebra quando ele vê assim, uau, olha aí a minha filha, ela está executando aquilo que eu ensinei, ela está fluindo naquilo que ela já foi cheia, ela está transbordando numa área que ela já recebeu de mim. Eu imagino que os céus celebram, que o Senhor celebra você, quando você, mesmo quando não tem ali uma mãozinha o tempo inteiro te segurando, você dá passos firmes, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Então entenda, o silêncio de Deus é laboratório da sua fé. Ele vai esticar a sua fé, porque quando você não escuta claramente a voz de Deus, ele está forjando dentro de você um testemunho. Será que você é capaz de continuar crendo mesmo sem sentir? Declara isso aqui embaixo. Eu creio mesmo sem sentir. Será que você é capaz de continuar crendo mesmo sem sentir? Entende? O silêncio não é vazio, ele é preparação. E aí, pastora? Meu Deus, ainda tem mais? Tem, gente, tem mais dores. Vou compartilhar aqui das minhas principais. Essa aqui também é dura demais, né? O desafio, a dor do chamado, os desafios da liderança, que é o desânimo e o esgotamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Algum momento da sua vida, você enfrentou uma situação de um desânimo terrível e inexplicável, mesmo carregando uma palavra de Deus, mesmo sendo uma mulher de fé, mesmo tendo pessoas te ajudando, dentro de você, você se viu enfrentando um desânimo inexplicável, espiritual, um esgotamento, um cansaço, que não é um cansaço simplesmente físico nem emocional, mas um cansaço, um desgaste espiritual, onde você olha e você fala assim, eu não sei o que está acontecendo, parece que eu estou sendo esmagada, pressionada. Elias já passou por isso, o profeta, o grande profeta Elias de Israel, que eu gosto de dizer que ele foi como o Superman, super-homem de Israel, um homem que realizou tantos milagres, que fez a chuva cessar, orou e fez a chuva cessar por mais de 3 anos. Depois disso, orou e fez cair fogo do céu para queimar ali o altar, né, o sacrifício do altar. Depois correu na frente de carros e cavaleiros. Elias era um homem que andava no nível do sobrenatural. Mas a Bíblia nos conta, no livro de 1 Reis 19:4, que Elias pediu a morte. E a palavra do hebraico aqui, ka, que quer dizer pediu, da palavra pediu, significa perder o brilho. Meu Deus, como isso é forte. Porque muitas vezes você não quer morrer literalmente. No caso de Elias foi tão grave o quadro depressivo dele que de fato ele não queria mais viver. Mas antes de você chegar nesse ponto de depressão, de tristeza, e talvez você esteja passando por isso agora, pastora, sensação de esmagamento, de morte, eu perdi, eu sou uma mulher de Deus, como que pode? Aí você ainda se culpa. Sou uma mulher de Deus, eu amo Jesus, eu amo pessoas, mas eu perdi a alegria de viver. Eu já vi muitas mulheres nesse ponto. Mas o primeiro sinal é perder o brilho, é você continuar fazendo as coisas que você fazia antes, que te traziam tanta alegria, mas que agora você foi perdendo, sabe, o teu brilho, a tua força, a tua alegria, né? O desânimo, ele não é um pecado, mas ele é um alerta. E é Deus te alertando, mulher, se você não buscar mais a minha presença, talvez parar um pouquinho para ser cheia, né? Foi uma das estratégias dos céus, do Senhor com Elias. Elias ficou debaixo de um pé de zimbro, que ele nem sabia, mas era uma planta medicinal. Deus levou ele para lá, ele estava pedindo a morte, perdendo o brilho, e Deus diz, eu vou te curar, filho. E Elias dormiu, um sono profundo, comeu ali um pão aquecido em brasas quentes, tem um significado profético muito grande, porque pão fala da presença de Jesus, né? Jesus é o pão da vida, e as brasas, o calor, o fogo, fala ali da atividade sobrenatural do Espírito Santo, que eu acredito que muitas vezes tudo que eu e você precisamos é parar um pouco, descansar e receber não só de uma boa comida natural, mas de um alimento espiritual fresco, mais do pão da vida, mais de Jesus, mais de experiência com o Espírito Santo. Às vezes eu paro um pouquinho e falo, Jesus, eu quero sentir hoje só teu cheiro, desmarco a minha agenda
Eu quero só estar na tua presença, eu quero só ser gente. Eu não quero ser a pastora Flávia para ninguém, a doutora Flávia que cuida, a professora Flávia, a mentora Flávia que está dando o tempo inteiro. Eu quero só, esses dias eu falei para meu marido, eu quero só ficar aqui em casa existindo. Eu só quero ficar sendo gente. Ó, deu vontade de você só existir? Pode ser muitos dias não, mas um dia ou outro é bom, tá? A gente só ficar ali deitado, existindo, lendo a palavra mais calmamente, sem um compromisso a seguir, sem controlando o horário, largando um pouquinho o celular de lado, só na presença, e aí parando, liga um louvor, é cheia, aquecido, pronto, eu fico boazinha, eu fico renovada. Então eu aprendi, essa aqui é uma chave para você, a parar para ser reabastecida quando eu estou perdendo o brilho, antes que eu peça para morrer. Uau, pega essa aí. Antes que você peça para morrer, pare quando você já está perdendo o brilho. E eu sei que tem muitas mulheres que estão me assistindo aqui que já estão perdendo o brilho pelo esgotamento, pelo desânimo, pelo desgaste, né? E entenda algo, e eu quero profetizar isso sobre você, que o lugar do esgotamento também pode ser o lugar do recomeço. Talvez esse seja um ponto de virada na sua vida, na sua história, que vai fazer de você uma líder muito melhor, que vai aprender a parar antes de pedir para morrer, que vai ser renovada quando está cansada, que vai entender quem é o seu refúgio, quem é a sua fortaleza. E que esse alimento aí do pão da vida, desse fogo, né, das brasas aquecidas do Espírito Santo, né, como o anjo disse para Elias, olha, come e levanta agora, porque a tua jornada ainda é longa. E Elias caminhou por mais 40 dias e 40 noites numa subida íngreme em direção ao monte de Deus, porque ele estava abastecido. O que você e eu precisamos para caminhar para um monte mais elevado é justamente recebermos do pão da vida, do pão da presença e do fogo do Espírito Santo. O que você está precisando para chegar no teu próximo nível espiritual, teu próximo nível do teu chamado, é mais da presença de Deus, mais da ativação do Espírito Santo. E eu oro para que você possa, sabe, receber esse novo nível de fé e de empoderamento. Você quer ser empoderada, mulher? Toma aí todos os dias, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse poder, a palavra aí do grego é dínamos ou dunamis, que é a mesma raiz da palavra dinamite. Tem mulher perdendo brilho, mas tem outro tipo de mulher que está cheia do fogo e do poder como uma dinamite. E ela tem esse poder para ir para a próxima estação. E eu profetizo isso sobre a sua vida. Receba desse poder do Espírito Santo agora aí onde você está. Seja renovada, para que você não seja esmagada pelo esgotamento, pelo cansaço, pelo desânimo e perca o seu brilho. No nome de Jesus. Outra dor grande aqui, que eu preciso falar, que é muito importante, e principalmente para o universo feminino, é a comparação. A comparação, ela te paralisa, mulher. Segundo aos Coríntios 10:12, Paulo vai dizer, comparando-se uns com os outros, mostraram insensatez. É insensato você se comparar, é injusto com você. A outra tem outra formação de vida, aguenta, a gente, voltando para a academia, né? Ou coisa chata, tu tá aqui se matando para carregar 10 quilos, aí chega alguém lá, às vezes com o mesmo biotipo, o mesmo corpo que você, carrega 20, você fala, meu Deus, que essa mulher tem que eu não tenho, meu Senhor. O que ela tem é que ela tá mais bem treinada, é que ela tem outra estrutura, é que ela tá em outra fase, ela já malha há 5 anos e você começou há 5 dias. Enfim, a comparação de toda é injusta, porque não é só pelo esforço da pessoa, mas por aquilo que a estrutura dela suporta. Entenda isso, né? Marta, o grande problema dela é que ela se compara com Maria. Ela quer que Maria entre na roupa dela, e Maria está ali agora sabiamente aos pés de Jesus. Em Lucas 10:40, ela escolheu a boa parte. Marta não, ela fica com ódio, porque ela começa a comparar. Não é porque ela estava fazendo, era porque ela estava fazendo só, é porque ela queria que Maria estivesse vestindo a roupa dela. E esse é o nosso problema. A gente começa a invejar porque a gente começa a comparar. Eu digo algo sempre assim, né? Que a comparação é a mãe da competição. E a competição é a mãe da inveja. Escreve isso aqui. E escreve isso no teu coração. Então, pastora, eu não sou invejosa. Tá, não é ainda.
Porque se você ficar se comparando, daqui a pouco, sem perceber, você está postando para competir, tirando uma foto, lançando um livro para competir, porque fulana também lançou, fazendo aí uma viagem para competir, sei lá, uma pregação para você começa, por causa da comparação, você começa a competir, começa a invejar, a desejar, e a inveja é desejar a porção do outro. É algo totalmente maligno. Olhe bem aqui para mim, você não é cópia, você foi chamada para ser autêntica, original. Declara isso aqui abaixo, eu sou autêntica. Se você ainda não é, vai profetizando. Eu sou autêntica, você não é cópia de nenhuma outra. Deus tem uma porção única para você. Comparação é prisão, mas identidade é liberdade. Salva isso. Enquanto você se comparar, você vai estar aprisionada. Mas se você entender a sua identidade, a sua autenticidade, você não vai ter vergonha de ser quem você é. Eu rio alto, eu falo mais engraçado. Seja você. Flua na sua porção. Deus não precisa de duas, Deus precisa de você. Deus quer você na sua singularidade, moldada e transformada pelo Espírito Santo. Outra dor comum no chamado, que é um peso na liderança, é o fardo das expectativas humanas. Muitas vezes a gente carrega essa coisa do desejo de aprovação e da vontade de, não só de aplauso, eu nem quero entrar nesse mérito, porque tem gente que faz as coisas porque quer aplauso, quer reconhecimento, a gente sabe disso, né? Espero que não seja o seu caso, porque isso é muito pesado, é muito duro viver assim, é duro com você mesma, vai fazer você perder o seu brilho, vai fazer você cansar e esgotar. Mas eu tô falando aqui nem tanto desse lado ruim de querer aprovação, de querer aplauso. Eu tô falando só, às vezes você carrega um senso de missão, de responsabilidade tão grande que você não consegue relaxar, mulher, que você fica ali, não, mas eu preciso fazer porque eu me comprometi, porque eu dei a minha palavra. Não tô falando de palavra, eu tô falando que às vezes você tá ali e você simplesmente vai querendo corresponder tanto à expectativa, sendo boazinho com todo mundo e sendo péssima consigo mesmo. Isso não é bom absolutamente. Em Mateus 11:30, Jesus vai dizer, o meu fardo é leve. A palavra para fardo aí do grego é portion, que é porção diária a ser destinada. Você precisa parar de ser escrava de expectativas e ser serva somente de Deus e do seu chamado. Não, Flávia, tu tem que fazer isso. Menina, tu devia fazer aquilo. Tu também devia fazer isso no teu ministério. Não, eu quero fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu não sou fulana, eu não sou ciclana. Deus tem uma porção para cada uma delas. Gente, isso é libertador. Tira um fardo da tua vida. Porque você para de querer corresponder à expectativa dos outros. Pastora, você devia abrir um grupo assim. Você devia fazer uma escola assado. Meu Deus, se eu for fazer tudo que os outros acham que eu tenho que fazer, eu não tenho vida. A minha vida, ser eu mesma, já é difícil. Quanto mais ter que corresponder à expectativa de todo mundo. Porque quando você tenta agradar a todo mundo, você perde o foco que realmente importa. Não perca o foco que realmente importa. E qual é o foco que realmente importa, Flávia? É seguir o que Deus te mandou fazer. É estar focada naquilo que Deus te mandou fazer. O resto, minha linda, é sobrecarga humana. O fardo de Jesus é leve. Se está pesado demais, é provável que não seja um fardo de Deus. Porque Jesus falou, existe uma porção diária. E essa porção diária, esse fardo diário, a palavra é fardo, é um fardo leve. Então, todas nós vamos ter desafios. Você tem sua porção, seu fardo aí, eu tenho o meu, e nós vamos ter que lidar com eles. Todo mundo tem uma mochila. Todo mundo tem uma bolsa para carregar. Você tem uma bolsa para carregar? Eu também tenho a minha. Cada uma carrega a sua. Agora, o problema é quando a gente não está carregando só uma bolsa. A gente está carregando uma mala nas costas, algo muito pesado nas costas. E isso é terrível. Aproveita e me compartilha aí se você está sendo abençoada aqui nessa aula. Faltam 2 pontos muito importantes. Eu sei que vai pegar você aí no final. Sinaliza aí para mim, nós já estamos com as matrículas da Escola de Mulheres abertas. Então aqui no nosso chat, já está aqui aparecendo para você, fixado aqui no nosso chat,
o link de matrícula e também o contato do meu suporte. Qualquer dúvida que você tiver da Escola de Mulheres, você pode entrar em contato com o meu time no WhatsApp, que eles estão prontos para te atenderem, tá bom? E eu espero que você venha para cá e decida aí para o próximo nível de comprometimento, de fé e de leveza no espírito. Agora, diz para mim se essa próxima dor você já passou ou não. Eu já passei 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, perdi conta de vezes. Talvez você seja uma bem-aventurada que nunca tenha passado por essa dor. Vamos ver? Traição e abandono. Me diz aqui, escreve se você já passou por essa dor. De ter sido traída por quem você mais cuidou, amou. Ou de ter sido abandonada numa hora que você tanto precisava de apoio, de ajuda, de mãos dadas com você. E nessa hora você se viu isolada, solitária, do jeito ruim. Já passou ou não passou? Escreve aqui no chat para mim. Agora olha para mim. Se não passou, minha querida, eu estou aqui para te dizer que você passará. É verdade, todas nós, nessa jornada do chamado, essa é uma dor inerente à nossa responsabilidade. Em algum momento da nossa caminhada, e tem épocas que parece que é uma atrás da outra, gente, que é uma lapada atrás da outra, eu vou te dizer. Meu Jesus, você respira fundo e fala, Senhor, estou colocando os olhos em Ti, que não está sendo fácil. A palavra de Deus nos diz aqui em Mateus 26, 14, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os chefes dos sacerdotes. Meu Deus, é Judas que estava ali caminhando com Jesus há 3 anos no seu ministério, que viu milagres, que viu cura, que comeu na mesma mesa, que comeu no mesmo prato que Jesus, que esteve no mesmo lugar que o mestre, deu as costas e trocou Jesus por 30 moedas de prata. Tem gente que troca você por nada, porque não consegue enxergar o valor, porque tem ambições. No caso de Judas, o problema de Judas maior era a ambição que ele tinha, ele queria um lugar mais elevado, ele queria uma posição política, ele queria que Jesus fosse um Messias político, talvez como o rei Davi, que ele tinha a expectativa de que fosse tirar Israel do domínio de Roma, e Jesus veio para quebrar outro tipo de jugo espiritual. Ele estava com expectativas erradas. Você já teve gente que estava com expectativas erradas ao teu respeito e quando descobriu que não ia conseguir o que queria, te abandonou? Judas foi um desses. Então, mais uma vez, seja bem-vindo ao clube, você também vai passar por isso, gente, faz parte. Olha o que Paulo vai dizer, meu Deus, é doído você ver isso aqui, mas você fala assim, ok, se eles passaram, eu vou entender. 2 Timóteo 4, 16, diz, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Meu Deus, gente. Olha como isso é forte. A palavra para abandonar aqui do grego significa deixaram sem auxílio, sem socorro. Será que você já passou algum momento da sua vida que você estava precisando de auxílio, de socorro, uma situação até urgente, de uma mão, e você não encontrou ninguém, só o Senhor? Quem aí? Levanta a mão. Estou levantando até os pés, né? Ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Mas Jesus levanta sempre, né? O Senhor sempre levanta Arão e Ur, pessoas que vão estar fiéis aí segurando os teus braços, e eu profetizo que você vai encontrar gente fiel na jornada, sim. Mas do mesmo jeito que tem Arão e Ur, que tem Timóteo, que tem Lucas que fica ali ao lado, tem aqueles que abandonam. A gente fala muito isso. Inclusive eu tenho um módulo na Escola de Mulheres falando só sobre isso, sobre os desafios da liderança. Depois você assiste ele. Cada mês eu falei é um módulo diferente. Então tem muitas aulas para você cavar, e como essa aula são todas aulas profundas, não são aulas rasas, são aulas muito profundas para você cavar e crescer. Então, a palavra também que eu queria trazer aqui, quando a Bíblia diz assim, de que Judas traiu Jesus, do grego aqui, quer dizer, ele agiu traiçoeiramente, ele rompeu com a aliança. Não foi uma traição de um dia para a noite, ele já estava planejando, ó. Ele já estava intentando isso no coração há dias. A prova disso é que a palavra diz que ele já estava roubando secretamente, né? Ele era o tesoureiro do time, do ministério de Jesus. Então, ele vinha agindo traiçoeiramente. Isso que é o pior, eu acho, gente. Porque tem gente que falha, porque a gente falha com a gente. Não confunda, tá? Alguém que falhou com você porque errou, gente, vacilou. Dá uma nova chance, tá bom? Restitui aí nosso Ministério da Reconciliação.
Mas tem gente que age traiçoeiramente, que pelas costas vem planejando e maquinando mal até a hora de romper com a aliança. Ninguém rompe com uma aliança de um dia para a noite. Isso vem sendo planejado na maioria das vezes. Então, entende algo, guarda isso no teu coração. A traição não terá o poder de encerrar um chamado que nasceu nos céus, no coração de Deus. Então, nenhuma dor de abandono, de traição vai matar aquilo que você carrega em nome de Jesus. O beijo de Judas não anulou a cruz, né? Foi o caminho até que levou Jesus para a cruz, assim como nos leva em humildade, em rendição, em dependência maior de Deus. E no meio dos abandonos dos homens, o abandono muitas vezes nos coloca mais ainda no colo do Senhor. Eu posso testemunhar isso para você, porque quando todos saem, Jesus fica. É verdade, Jesus está com você. Eu quero terminar essa aula, aí para a gente fechar, eu poderia falar de muitas dores, você tem muitas aqui, até além dessas 8, mas eu acredito que eu pincelei aí algumas das dores principais do chamado, do desafio da liderança, que são realidade. Eu estou jogando a real com você aqui, como nós fazemos todas as semanas na Escola de Mulheres, compartilhando vida, compartilhando a palavra, e eu preciso terminar com isso, porque enquanto os outros tópicos disseram muito respeito a você e o outro, esse último diz respeito a você e você, que é o preço da entrega. Gente, isso aqui também não é fácil. Quando você assume um lugar de responsabilidade com os outros, de amar, de cuidar, de ser um exemplo para outros, você tem que entender que a tua entrega tem um preço. E esses dias eu vi, alguém postou assim, né? Até numa resposta num post meu. Não, eu não fui esmagada, não. Quem foi esmagado foi Jesus por mim. Eu nem respondi, mas a vontade que eu tinha era dizer assim, quantos anos tu tem de crente? Tipo, tá começando agora no ministério? Para você achar que só Jesus foi esmagado? Lucas 9, a palavra de Deus diz, você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ei, minha querida, ainda existe uma cruz para você. Ainda existe uma entrega, um caminho de entrega. É óbvio que o sacrifício de Jesus ele foi perfeito. O escritor aos Hebreus vai dizer que foi um sacrifício de uma vez por todas. Então você não precisa de mais penitência, você não precisa mais pagar esse preço. Mas todas nós, enquanto estivermos nessa carne, teremos entrega. Tanto que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 12, verso 1, ofereçam-se em sacrifício vivo. Isso aqui é Novo Testamento, gente. Oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo diante de Deus, né? A palavra aqui para sacrifício é latreia, do grego, que significa culto, serviço sagrado. Então, todos os dias a nossa entrega precisa ser um culto ao Senhor. Liderar é se entregar todos os dias no altar do Senhor. Você está pronta para ser líder? Cadê aí as mulheres líderes? Me deem um oi aí no nosso chat. As líderes, as pastoras, as esposas de pastor, liderar e se entregar no altar todos os dias. E o altar para quê? Para morrer, amiga. Para morrer. Morrer para si mesma, para as tuas ambições, até para os teus sonhos lícitos. Pastora, até aquilo que é lícito, sim. Existe um nível quando tu abre mão de pecado, tá? O nível do abrir mão de pecado que é para todo crente. E existe outro nível quando tu abre mão de embaraço, que tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. Mas existe um terceiro nível, que é para líder, que é quando você começa a abrir mão até daquilo que é lícito, por amor a Jesus. É lícito eu fazer isso? Totalmente. Mas eu não vou. Eu vou me entregar. Eu vou estar. Eu vou permanecer. Eu vou ficar. Quem não se entrega não consegue permanecer. Só vai ser fiel até o fim quem se entrega todos os dias. Porque a maior glória de uma líder é ser um sacrifício vivo diante do altar do Senhor. É levantar a sua vida como um altar de adoração. Não é a glória do holofote, do nome. Eu tô em alto, eu tô em baixo. Tudo passa, gente. Tudo passa. Olha só, eu já vi muita gente fazendo curso online, porque, não, agora a moda é curso online, não, agora a moda é plataforma contínua de ensino. Sabe que eu vejo? Muita gente começa, talvez por um retorno financeiro ali, mas não consegue manter. Ou não, vou fazer, vou ficar só repetindo, que aí vai me gerando uma renda. Eu tô abrindo aqui a caixa para vocês, tá?
E meu marido disse assim, Flávia, eu não sei como é que tu aguenta toda semana gravar aula. Eu falo, porque eu tenho esse chamado, um dos meus chamados é ser mestra. Não é à toa que eu já fui professora de 4 faculdades de medicina. Eu amo ensinar, o meu pai foi professor, a minha mãe é professora até hoje. Eu amo repartir. Quando eu comecei a aprender dessa palavra, eu falei, meu Deus, eu preciso treinar um exército de mulheres profundas na palavra de Deus. Eu amo ensinar. Então, para mim, por mais que às vezes seja sacrificial, assim, na rotina, é extremamente recompensador. Não é uma coisa de um curso, de fazer, porque todo mundo está fazendo. A Flávia Reis tem o dela, a fulana tem o dela. Não, não, não. Não estou tentando te vender nada dessa ideia. Eu estou te chamando para cá se você quer ser uma mulher profunda e se você quiser aprender aqui daquilo que eu tenho para te oferecer na palavra de Deus. Tem muitos cursos maravilhosos na internet. Tem muita gente, tem muita coisa que é água com farinha, que é mais para encher você, ou coisas que já estão engessadas. Tem de tudo, gente, tem de tudo, tem para todo gosto. Tem coisas que são lindas, proféticas, profundas, de amigas minhas, que têm plataformas belíssimas e profundas, abençoadas, que você seria muito abençoada também. Mas eu entendo o que eu carrego, eu sei da minha missão, da minha responsabilidade. É por isso que eu estou aqui. Então eu quero te convocar. Se você quer crescer de nível, se você quer aprender mais a palavra de Deus e sair desse nível para desenvolver a tua liderança, a vir para a escola de mulheres e a estar do lado daqui, das mulheres que decidiram vencer essas dores, do cansaço, da solidão, do isolamento, da traição, do abandono, do desânimo, da comparação e de tantos outros fardos, mas que também são oportunidades, lugares onde Deus nos encontra, nos forja e nos dá mais do que isso, nos dá autoridade. Hoje eu estou aqui porque as minhas cicatrizes são as minhas credenciais. E eu aprendi que o chamado pode doer também, mas ele também pode curar. Então, se eu estou repartindo essa mensagem com você, é porque de alguma forma eu encontrei um remédio em Jesus e que nas minhas dores ele me sarou, eu aprendi e eu estou vindo aqui para te ensinar de algo que eu já venci. Não é algo teórico, não é algo porque todo mundo está fazendo, mas é para ensinar a você de algo que eu já aprendi. As dores não me definem, a graça é que me sustenta. Declara isso aqui. As dores não me definem, a graça é que me sustenta. E entenda algo, quando o chamado dói, é a hora que a unção é multiplicada. E você foi chamada para ser uma mulher ungida, forjada, preparada, pronta para liderar outros. E no nome de Jesus, vai até o fim da sua jornada, até o último dia do lado de cá da eternidade. Você vai cumprir a sua missão, o seu chamado, como mãe, como esposa, como ministra de Deus, como uma mulher que não é perfeita, que tem dilemas, tem desafios, mas que não vai parar, que vai avançar para a glória de Deus, porque aquele que te chamou é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. E eu quero orar com você agora. Você pode aí fechar os teus olhos, deixa eu orar, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar com cada mulher que está aqui comigo, com cada aluna, Senhor, também da Escola de Mulheres. Eu quero abençoá-las para que, embora tendo dores, elas possam, Senhor, através de cada ferida que se permitiram ser curadas, serem mulheres que vão testemunhar da tua glória, do teu nome e que não irão desistir, que irão permanecer fiéis. Fortalece as minhas irmãs, aquelas que têm passado por desafios emocionais, aquelas que têm enfrentado esgotamento, desânimo, cansaço, vontade de morrer, estão perdendo o brilho, meu Deus. Sopra sobre elas um fôlego de esperança agora, Espírito Santo. Visita na casa, na cama, no leito, na cozinha, onde elas estiverem assistindo essa aula, dentro do carro, meu Deus, no lugar de trabalho. Que o Senhor encontre essa filha, que o Senhor possa cercá-la no nome de Jesus, guardá-la, meu Deus, protegê-la, que ela possa viver tudo aquilo que o Senhor já preparou, em nome de Jesus. Muito obrigada, minha querida. Uau, foi forte demais, né? Obrigada por você ter estado comigo aqui. Se essa aula te abençoou, pega o link aqui do meu canal do YouTube, compartilha com o máximo de mulheres, manda para o grupo de liderança da igreja. Se você precisar reassistir, reassiste para anotar. Mas fica tranquila que
Amanhã eu vou enviar para vocês esse PDF no nosso grupo de WhatsApp e na plataforma da Escola de Mulheres, que tá linda, tá linda. A gente tem feito, assim, cada vez mais crescendo nessa plataforma, melhorando a estética dela, tá linda demais. Eu tenho muita alegria de ver o que a gente tem construído numa plataforma de ensino bíblico e que, embora não seja um curso teológico, é um curso com muitas ferramentas teológicas, não só dos meus testemunhos, nossos encontros não são só para falar da Flávia, das minhas histórias, mas são para te ensinar a palavra, porque o que eu acredito que o que vai transformar a tua vida é a palavra de Deus, muito mais do que as minhas experiências. Então, quero que você venha para cá, que seja minha aluna, você já está aí convidada. Ah, pastora, como é que faz para ser sua aluna? Posso passar no cartão, posso passar no Pix? Você fica à vontade no boleto. Nós temos todas as formas. Aqui embaixo está o contato do meu time, do WhatsApp, se você quiser falar diretamente com o meu suporte, da página que está bem explicativa, tem todos os detalhes na página, tá bom? Nós vamos caminhar juntas por um ano juntas, todas as semanas aula nova, mas você vai ter um trabalhinho aí, porque tem muita aula que você entra agora, mas a gente presenteia você, você já recebe aí de presente todas as aulas, não é só daqui para frente. Todo o histórico da Escola de Mulheres, nós estamos aí presenteando vocês para que vocês possam assistir essas aulas. Então você vai encontrar um tempo para fazer essas aulas extras aí, crescer, aproveitar o nosso material de apoio e ser levantada para levantar outras. Convida outras amigas para estarem com vocês, para fazerem grupos de estudo da Escola de Mulheres. Eu espero você como minha aluna dessa nova turma da Escola de Mulheres. Deus abençoe você e até mais. Até a Escola de Mulheres.